Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de direito das famílias. E para a monitoria de hoje, eu preparei a resolução de algumas questões, que daí, de certa forma, a gente revisa o conteúdo que a gente já teve e também eu trato de alguns outros que a gente passou por cima quando falou de casamento. Alguns direitos e deveres que nascem com o casamento da pessoa, né? Esse material eu coloquei no grupo da sala, depois também ele vai ser disponibilizado no Drive. Essas são três questões que eu separei da OAB em Direito das Famílias, que foi aplicada no ano passado. E ao final do arquivo eu deixo a resposta comentada de cada uma das questões. Essa semana eu precisei deslocar a monitoria para o sábado, então por isso que teve essa mudança de horário e essa redução também no conteúdo, de certo modo. Vamos começar pela primeira questão, essa questão da FGV, que é a banca que faz as questões da OAB, e ela é do exame 40, na primeira fase, aplicado nesse ano. E ela começa assim: Vitória e Rodrigo foram casados em regime de comunhão parcial de bens e são pais de Mariana. Quando Mariana atingiu 16 anos, os pais divorciaram-se, passando a residir em lares distintos e a compartilhar a guarda de Mariana. Mariana passou a residir com o pai. A respeito do dever de educação de Mariana, assinale a afirmativa correta. Então, basicamente, a gente tem um casal, a Vitória e o Rodrigo, e que eles se divorciaram. E eles são pais da Mariana. A Mariana, então, ela ainda é menor, ela tem 16 anos. Ela é relativamente incapaz. Por ainda ser menor de 18 anos, ela ainda está sob o poder sobre o poder familiar, que é a autoridade parental, ou seja, o poder de condução na vida dos filhos que os pais exercem sobre eles. Aí a questão fala que eles se divorciam e a Mariana vai residir apenas com o pai. E o regime de guarda adotado foi a guarda compartilhada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o casamento faz nascer, para ambos os cônjuges, o dever de cuidado da sua prole, de educação, de prestar alimentos, de condução da vida, de prestar uma vida digna para aquela criança, como um dever. Em contrapartida, o direito dos pais conduzirem, por exemplo, a sua educação, conduzirem como desejam educar os seus filhos. E do dever de educação de Mariana é de ambos os pais, porque ambos são os pais da criança. Ao se divorciarem, em nada é alterado os direitos e deveres dos pais sobre a prole. Os direitos e deveres dos pais sobre a prole não se encerram, não são postos fim mediante o divórcio. O divórcio tão somente põe fim ao vínculo conjugal daquele casal, mas os direitos e deveres perante aos filhos do casal permanecem inalterados. Diante disso, a gente agora já pode responder, tentar achar a alternativa correta. Na alternativa A, fala assim: caberá a Vitória e a Rodrigo, já que o dever de educação inserido nos deveres e direitos dos pais com relação aos filhos no exercício do poder familiar independe da situação conjugal de ambos. A alternativa A é a alternativa correta. Os direitos e deveres dos pais para com os filhos, dentre eles o dever de prestar educação aos filhos, independe da situação conjugal dos cônjuges, se eles estão casados ou se eles estão divorciados, se eles eventualmente se tornarem viúvos. É um direito autônomo autônomo em relação ao casamento, em relação aos filhos. E o divórcio, então, nada altera esse dever de educação e os outros deveres para com os filhos. A alternativa A é a correta, mas vamos ver por que a B, C e D não são corretas. Na B fala assim: com o divórcio, o dever de educação passa a ser somente do pai, com quem Mariana reside, sendo impossível fisicamente Vitória se colaborar nesse sentido, dada a distância física de Mariana. A B está errada, mesmo
a filha morando apenas com o pai, e ainda que seja em uma distância longínqua, em nada altera o dever da mãe de estar ali presente na educação de Mariana. O divórcio não tem o condão de afastar esse dever, e independentemente da distância em que residam os pais da criança. Na alternativa C, fala assim: como divórcio, caberá este dever somente ao pai Rodrigo, pois em que se pese a guarda compartilhada, Mariana reside com ele. Se a guarda é compartilhada, embora a gente ainda não tenha visto os institutos da guarda, mas compartilhada é bem intuitivo. Traz a ideia de que ambos os pais contribuirão na mesma medida na condução da vida da criança. Essa é a ideia de guarda compartilhada. Então, veja, é até um contrassenso falar que a guarda compartilhada vou trazer deveres somente para o pai. Não, o dever é compartilhado entre ambos os cônjuges, independentemente de Mariana residir com o pai ou com a mãe. E na alternativa D, fala assim: a guarda e a convivência determinam a quem caberá o dever de educar o filho, de modo que, nesse caso, o dever de educação passa a ser somente do pai. É bem parecida com a alternativa C, falando que o dever de educação, por exemplo, está intimamente ligado ao onde a criança reside, e não tem nada a ver. Mesmo residindo em residências separadas, e ainda que distantes, em nada altera o dever da mãe da criança de continuar aprestando-lhe a educação que lhe é devida. Certo? Feito essa questão, vamos para a questão 2 também da FGV, aplicada no ano 2024, esse ano, no exame 40. Ela diz assim: Mariana e Lucas estão casados há mais de 10 anos em regime de comunhão parcial de bens. Recentemente, Mariana descobriu que Lucas vem mantendo uma relação extraconjugal com uma vizinha. A descoberta abalou profundamente o casamento, e Mariana pediu o divórcio. Então, a gente tem um caso de um casamento em que foi descoberta uma traição, e em virtude da traição, a esposa entra com um divórcio. Continuando, considerando a quebra do dever de fidelidade, Mariana alega que Lucas perdeu o direito sobre todos os bens do casal. Ou seja, ela entende que, apesar do regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio construído ao longo do casamento não deverá ser partilhado. Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta. O casamento faz nascer, sim, direitos e deveres para ambos os consortes. Um deles é o dever de fidelidade, que está lá exposto no Código Civil, salvo engano, 1565. Embora o Código Civil traga deveres de dever de fidelidade, de comunhão mútua de vida, de assistência, esses deveres são verdadeiros aconselhamentos do legislador. Em verdade, o descumprimento, por exemplo, da fidelidade não acarreta consequência alguma para o casamento. Em outras palavras, se um cônjuge trai o outro, se ele é infiel, se ele quebra o dever de fidelidade, isso não traz consequência jurídica alguma para o casamento. Não implica, como na questão tende a querer nos confundir, não implica modificação alguma da divisão dos bens do casal. Dos bens e de qualquer outro direito ao nome, direito à guarda, em nada vai implicar, em nada vai trazer consequência jurídica alguma a quebra do dever de fidelidade. Isso foi alterado com a emenda do divórcio, aquele que a gente tratou quando falou do divórcio na monitoria passada. Em 2010, a lei do divórcio, que fez uma série de alterações, tanto na Constituição quanto em lei infraconstitucional, trouxe o fim da discussão de culpa. Antigamente, antes da emenda do divórcio, era relevante no divórcio litigioso, no divórcio que ocorre no judiciário, a discussão de culpa, de quem causou o divórcio. Foi a esposa? Foi o marido? E essa discussão de culpa trazia para o culpado aspectos negativos.
como, por exemplo, a perda do direito ao uso do nome, ou então o dever de prestar alimentos. Eles se baseavam, dentre outros elementos, com a discussão de culpa. Mas depois da lei do divórcio, essa discussão de culpa se tornou irrelevante, ela não tem espaço algum na figura do divórcio atual pós-emenda de 2010. Então, atualmente, a quebra do dever de fidelidade, a quebra de qualquer dever que o casal tem para com o outro, e a discussão de culpa, de quem é o culpado pela separação, quem é o culpado pela ação do divórcio, é irrelevante. Na verdade, nem sequer deve ser tratada no divórcio. A discussão de culpa, de quem causou esse casamento, isso é irrelevante, isso é desnecessário, isso nem deve estar no processo de divórcio atual. Então, a gente já decorre da seguinte conclusão. Em virtude da emenda do divórcio de 2010, a discussão de culpa é irrelevante e não produz efeito jurídico algum. Desse modo, a distribuição, a divisão dos bens do casal em nada será alterada. E nenhum outro direito inerente ao casamento e que é tratado no divórcio vai ser alterado. Então, lembrando, o divórcio trata de 4 grandes esferas. Ele vai tratar da divisão dos bens, ele vai tratar da fixação da guarda, se houverem menores, filhos menores, da fixação de alimentos e de como ficará o nome dos consortes. A discussão de culpa em nada altera esses 4 direitos, e a discussão de culpa sequer deve estar presente num processo de divórcio. Dito isso, vamos ler as alternativas e encontrar a correta. A alternativa A diz assim: o adultério traduz-se em violação do dever de recíproca fidelidade no casamento. Assim, em razão da traição de Lucas, Mariana tem direito à indenização correspondente à parte dos bens do casal. A alternativa A está errada. A primeira parte dela até que está certa. Realmente, o adultério traduz em uma violação do dever de recíproca fidelidade. Mas a questão é que a violação desse dever é inócuo, não produz efeito jurídico algum. Não traz o direito de indenização alguma para Mariana. Na alternativa B, fala assim: a discussão de culpa e culpados para o divórcio não é mais necessária, e por isso a divisão de bens deve seguir as regras do regime escolhido no casamento. A alternativa B é a alternativa correta. Realmente, a discussão de culpa não é mais necessária, em virtude da emenda do divórcio promulgada em 2010. Vamos ver por que a C e a D não são as alternativas corretas. Na alternativa C, fala assim: o adultério é uma das mais graves infrações dos deveres conjugais e tem como consequência a perda do direito à meação. A alternativa C está totalmente correta, porque, embora o adultério seja, sim, uma infração dos deveres conjugais, ele tem consequência nenhuma. Inclusive, nenhuma consequência, então, tampouco vai trazer a perda do direito à meação. E a alternativa D, o adultério não interfere na partilha de bens do casal, mas tão somente no convívio do pai adúltero com os filhos menores de idade. A primeira parte da questão, de fato, está certa. O adultério não interfere na partilha de bens do casal. Mas ela não interfere em nenhum outro direito que trata o divórcio. Como eu havia dito antes, o divórcio vai discutir 4 esferas: nome do casal, divisão dos bens, guarda dos filhos menores e dever de alimentos. Em nenhum desses aspectos do divórcio, a discussão de culpa interferirá em algo, será relevante. Então, no convívio dos pais, do pai adúltero com os filhos, ou seja, na discussão da guarda, a questão da culpa também, de igual modo, é irrelevante e não deve ser considerada para fins legais. Beleza? Agora vamos para a última questão, já partindo para o final, a questão de 2023 da OAB, no exame 39. Ela diz o seguinte: Júlio César e Tayane foram casados por 8 anos e tiveram 2 filhos. Como a separação foi amigável,
o casal achou melhor não realizar qualquer medida judicial, acordando verbalmente o valor da pensão alimentícia, que seria pago em benefício dos menores, bem como um esquema de convivência parental. Leia-se guarda. Entretanto, 3 anos após a separação, Tayane resolveu reajustar o valor da pensão alimentícia, o que não foi aceito por Júlio César. Como não conseguiram alcançar um acordo, já que Júlio César não pagou os valores solicitados, Tayane decidiu suspender o contato do pai com os filhos. Então, Júlio César e Tayane se divorciaram e eles tinham 2 filhos. O divórcio entre eles foi amigável e eles ali informalmente falaram: eu vou pagar a pensão alimentícia para você. Só que 3 anos após a separação, a Tayane queria um valor maior do que o que o Júlio César havia pagando. E o Júlio César não aceitou e a Tayane decidiu tolir o direito do pai conviver com os filhos porque ele não pagou os alimentos. Continuando. Sem poder ter contato com os filhos, Júlio César procura você como um advogado a fim de receber sua orientação. O primeiro ponto é que a gente tem que tratar. Os pais têm direitos e deveres para com os filhos. Um desses deveres é o direito de prestar alimentos, ou seja, essa ideia de prestar condições sociais, econômicas, né? O pagamento mesmo de pecúnia, de dinheiro, para satisfazer necessidades do menor, sejam elas necessidades educacionais, sociais, de padrão de vida, saúde, entre outros aspectos da vida de uma criança. Alimentos têm essa ideia de trazer o básico, né? de suprir, no minimamente que seja o básico para a subsistência daquela criança. Além desse dever, os pais têm direitos, por exemplo, como a convivência com os filhos, né? Esse é um direito que os pais têm para com os filhos. O divórcio em nada altera os direitos e deveres dos pais para com os filhos. Então, quando o Júlio César se divorciou da Tayane, os direitos e deveres dele para com seus filhos em nada mudou. E o direito de visitas, enquanto um direito fundamental, um direito de convivência que vai trazer a dignidade daquele menor, né? A satisfação, a realização daquela criança, né? Com a convivência com os pais, é independente do direito a alimentos. Ou seja, se eu não pago pensão alimentícia, embora eu não pague pensão alimentícia, em nada é alterado o meu direito de visitação para com o meu filho. Então, ou seja, se um pai, em outras palavras, se um pai não paga a pensão alimentícia, isso não altera o direito de conviver com o filho. Ou seja, a Tayane fez de forma errada ao tolir, ao impedir que o pai se encontrasse, se convivesse com seus filhos em virtude do inadimplemento da obrigação de alimentos, porque são direitos independentes e autônomos entre si. O direito de convivência é um direito autônomo do dever de prestar alimentos. Então, não pagar alimentos em nada trará consequência ao direito de convivência do pai para com o filho. Dito isso, vamos para as alternativas. Na alternativa A, fala assim: a medida adotada por Tayane está correta, pois a mãe tem autonomia para suspender o contato do pai, que não cumpre com seus deveres de prestar alimentos, resguardando dessa forma a proteção necessária ao desenvolvimento biopsíquico dos menores. Embora o dever de prestar alimentos traz essa ideia de desenvolvimento psíquico, desenvolvimento social, desenvolvimento da educação, da saúde do menor, o não pagamento não traz a prerrogativa de suspender outros direitos, não traz o direito de suspender o contato do pai com o filho. Então, a Tayane está incorreta, ela fez errado na atitude dela e, por isso, a alternativa A não é a alternativa certa. Na alternativa B, vem assim: Tayane pode impedir o contato de Júlio César com o filho, já que após a separação, o exercício da autoridade familiar é exclusivo da mãe, que tem o dever de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes.
A separação, o divórcio, em nada altera o exercício do poder familiar, e ele não vai ser exclusivo de um dos genitores, ele é de ambos os genitores. Então, Tayane não pode impedir o contato de Júlio com os filhos, ainda que porque seja fundada na suposta ideia de que o pagamento o inadimplemento do dever de alimentos geraria esse direito de tolir a convivência, o que está muito errado. Alternativa C. Tayane não pode impedir a convivência de Júlio César com os filhos em virtude do não pagamento da pensão alimentícia nos valores que foram pleiteados, pois, independentemente das questões pendentes com relação aos alimentos, a convivência dos filhos com os pais é um direito fundamental. A alternativa C é a alternativa correta. O direito de convivência com os filhos dos pais com os filhos é um direito fundamental e ele é independentemente de qualquer outra, de cumprimento de qualquer requisito prévio, como, por exemplo, pagar os alimentos. Então, a Tayane não pode impedir o Júlio César de conviver com os seus filhos, porque esse é um direito fundamental que independe do adimplemento dos alimentos. Alternativa C é a alternativa correta. E vamos ver a D, porque a D também está incorreta. Tayane não pode impedir o contato de Júlio César com os filhos, já que tanto os alimentos quanto a guarda e a convivência parental jamais foram regularizados judicialmente, limitando-se o casal a um acordo verbal. A Tayane não pode impedir o contato de Júlio César com os filhos, mas não é pelo fundamento de que se tratou de um acordo verbal. Tanto se fosse um acordo verbal, tanto quanto se essas questões, né, se a pensão alimentícia ou se a guarda tivessem sido resolvidas em juízo, isso não traria o direito de Tayane impedir o convívio do pai para com os filhos. Então, se a questão fosse resolvida no âmbito do judiciário, também Tayane não seria assistida pelo direito de impedir a convivência do pai para com os seus filhos. Então, por isso, a alternativa D está incorreta. Beleza? Aqui no final do arquivo, eu deixei as respostas das questões, comentando um pouco com o Código Civil, cada uma das alternativas das questões. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, seja pelo meu WhatsApp, pelo Instagram. Estou disponível para tirar qualquer dúvida. A monitoria dessa semana foi um pouco mais rápida, estava mais corrido para mim. Espero que essas questões tenham ajudado vocês a revisarem o conteúdo e a estudar direito das famílias. Qualquer coisa, estou disponível. Agradeço pela atenção de quem assistiu até aqui e até a próxima monitoria. Tchau, pessoal.